paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida e pela sua vinda até aqui nesta noite, para que a gente possa honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Um culto denominado culto do Ministério de Homens da nossa igreja. Este culto que hoje encerra assim a atividade do ministério neste ano de 2022. Podemos dizer assim que foi um ano muito proveitoso, um ano maravilhoso, um ano de trabalho, um ano de intercessão, um ano onde o Espírito Santo se fez presente, um ano de conquista, um ano de homens que choraram aos pés do Senhor. Então foi um ano maravilhoso dentro desse sentido, para que a gente pudesse e continuasse louvando a Deus e engrandecendo o nome do Senhor. Então nesta noite é uma noite maravilhosa, é uma noite da presença de Deus, é uma noite onde nós vamos louvar, onde você vai louvar, onde nós vamos orar, onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor, e nós vamos estar aqui louvando a Deus em todo o tempo da nossa vida. O melhor para nós homens é louvar o Senhor, amém? Amém. Então louve a Deus em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, amados e queridos irmãos. Vamos ler o texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, versículo a partir de número 10. Efésios, capítulo de número 6, versículo a partir do de número 10. Que você continue sendo revestido pela couraça do Senhor em todo o tempo. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor aos homens nesta noite: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Glória a Deus. Lido até o versículo de número 13. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pela presença dos amados e queridos irmãos aqui, Senhor, neste momento. Te agradecemos pelas vidas que estão através dos meios de comunicação, assistindo e participando deste momento tão especial. Reveste, Senhor, a nossa vida, Pai, com o teu amor, com o teu cuidado, com estas armaduras de Deus para a nossa vida como homens, para que o nosso dia a dia seja dias de maravilhosos, tremendos, de glória, porque em Ti nós somos mais que vencedores, Senhor. Ó Deus, que nós possamos continuar inabaláveis no seio da nossa família, como homens, no seio do nosso trabalho, como homens, imbuídos de todos o amor que Deus tem para conosco, como homens de Deus, lutando bravamente para aquela missão que o Senhor colocou na nossa vida. Ó Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos convidar o Ministério de Homens de Honra da nossa igreja, para que a gente possa louvar 2 hinos nesta noite maravilhosa de louvor e de gratidão a Deus. Amém? Depois nós vamos estar louvando também com os irmãos da Igreja Batista Nova Canaã, que vão estar conosco também louvando ao Senhor.
Um hino bastante conhecido de todos nós. Vamos ficar de pé, vamos louvar em nome de Jesus. Amém? Amém. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que eu guia, tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e aqui, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. E continuando na presença do Senhor, nós vamos louvar o domingo para a honra e glória do nome do Senhor. E que vocês possam meditar na letra desta música, que é uma oração a Deus. Vamos cantar. Nunca houve noite que pudesse medir o nascer do sol da esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol da esperança, e não há problemas
Como é maravilhoso estarmos na presença de Deus. Lembro como hoje, quando o Ministério de Homens de Honra, deste ano, começou a fazer o tipo de trabalho, toda sexta-feira, e todos os homens, e com aquela busca incessante de nós nos reunirmos e irmos visitar alguns homens, e a gente sabe, homem, como é trabalhoso, como é uma luta. Eu não quero dizer aquela palavra que a gente é acostumado a dizer, difícil. Não é, porque a gente acabou de dizer que nada é impossível. Então não é impossível a gente se reunir como Ministério de Homens. Não é impossível a gente louvar a Deus como homens. A gente tem que quebrar certos paradigmas na nossa vida. Chorar, porque a Bíblia diz que a gente chora com os que choram. Nós podemos chorar. Homens choram. Choram em casa, choram na presença dos filhos, choram na presença da esposa, choram por N motivos. Nós temos, a Bíblia diz que inclusive é bom para a nossa saúde a gente chorar, a gente plantear, a gente orar, a gente mostrar à nossa família que nós oramos, que nós lemos a palavra. Isso é salutar, isso é maravilhoso, isso é tremendo. A gente lê a Bíblia Sagrada quando nós vamos almoçar, ou quando nós homens dizemos, como sacerdotes nos nossos lares, nós temos a grande missão de orar, de dedicar a nossa vida, a nossa família, de ler, de orar, de buscar ao Senhor, de trazer a nossa família à presença de Deus. Somos nós os sacerdotes do nosso lar, que temos que investir tempo, temos que investir cansaço, temos que investir na vida da nossa esposa, na vida dos nossos filhos, esse momento especial, amados e queridos homens. Não perca tempo com outras coisas, mas junte tempo para estar sempre firmado na palavra de Deus junto com a sua família e trazendo a sua família aos pés do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar o ministério de homens da igreja Canaã também, que está conosco e que vai louvar a Deus. Vamos louvar na presença do Senhor, vamos cantar em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer já a presença de vocês. Eu sei que não vieram todos, mas os que vierem, aqueles que estão em casa também, agradecemos em nome de Jesus. A união masculina do MAI saúda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos deixar para a bênção da igreja. O versículo que se encontra no Salmo do número 18. Salmo 18. Salmo número 18, versículo 1 diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Ebenezer Rosa, confia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Aleluia.
no Senhor e espera somente. Graças a Deus, meu irmão. É maravilhoso estar nesse momento com cada um de vocês. E vamos orar para cada homem, para a igreja. Vamos curvar nossas cabeças e estar orando. Justo e eterno Deus, graças te damos por esse momento, Jesus. E apresentamos, Senhor, cada homem que está aqui nesse momento, Jesus. Aquele, Senhor, que não pode vir por algum motivo, Senhor, vai abençoar de uma forma, Jesus. E colocando em teus mãos, Senhor, a igreja Canaã, Jesus, que nós estamos aqui representando a igreja, Senhor Jesus. Vai abençoando a vida de cada um deles, Senhor Jesus. Abençoa também Nazareno, Senhor, os homens de Nazareno, não só aqui de Moeiro, mas de todo o Brasil, Senhor Jesus. Confortando o coração de cada um deles, Senhor. E que teu Espírito Santo, Senhor, vai incomodar aqueles homens que estão em casa, Senhor. Que eles possam, Senhor, estar no nosso encontro conosco, Senhor. Te adorando e te exaltando cada momento, Jesus. Obrigado por tudo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Agora queremos também louvar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas especiais na casa do Senhor. Fique tranquilo aos visitantes em relação a esse trabalho tão maravilhoso na presença do Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, porque trazemos a tua presença, os dízimos, as ofertas para serem colocadas no teu altar, Pai. Agradecemos por tudo, pelo mantimento desta obra, pelo sustento desta obra, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Grandes coisas o Senhor tem feito por este ministério, através deste ministério, Senhor, e através dos amados e queridos irmãos, que literalmente trazem o seu dízimo, a sua oferta e colocam no altar do Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Enquanto os homens da nossa igreja vêm até aqui para a gente louvar, nós vamos louvar e você sai no seu lugar e deposita sua oferta, seu dízimo. Fique à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos cantar um hino que tem como título Exultação. A Deus demos glória, com grande fervor. Seu Filho bendito, por nós todos deu. Vamos louvar? Deus glória, com grande fervor. Seu Filho bendito, por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador. A
de Jesus. O irmão Felipe é para cá comigo também, em nome do Senhor. Vem para aqui. Nós vamos estar orando, que a igreja fique de pé. Estenda as suas mãos em relação a estes homens e outros que nós convidamos e que alguns que fazem parte deste ministério diretamente não puderam chegar nesta noite. A gente sabe das batalhas, a gente sabe das dificuldades, mas muitos que disseram sim não puderam chegar nesta noite. Mas que o Espírito Santo de Deus console, reforce o coração de cada um dos homens. Deus amado Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença e queremos louvar, Senhor, a vida destes homens, a vida do amado Felipe e a sua família, a vida de César e a sua família, a vida do irmão Everaldo e sua família, do irmão Gerantônio e a sua família, de Vando e toda a sua casa, do irmão Robério com a sua família, daqueles que não puderam chegar nesta noite aqui, e suas famílias também. Pai, fortalece estes homens que continuem honrando o Teu santo e maravilhoso nome em todo momento da sua vida, Pai. Abençoa eles, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa o seu trabalho, abençoa as suas finanças, as suas emoções. Ó Deus, cuida, Senhor, de cada um destes e também dos nossos amados e irmãos visitantes nesta noite, Senhor. Abençoa, Deus, o irmão Paulo e a sua família. Abençoa, Deus, Manuel e a sua família. Abençoa, Deus, o nosso outro irmão e a sua família. E também, Senhor, todos os homens que aqui se fazem presente, Pai. Abençoa, fortalece, faz com que, Senhor, o Teu Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um, abrindo a sua mente para continuar, Senhor, unido contigo, Senhor, recebendo as Tuas instruções para o dia a dia, para a sua casa, para saber dizer não e sim no momento que é devido, Pai. Corrige, traz a alegria, a felicidade de sermos homens, sacerdotes dos nossos lares, de estarmos, Senhor, sempre fazendo a Tua obra, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Estendemos Teu Espírito Santo na vida de cada um destes, dos seus lares, dos seus negócios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém, glória a Deus. Eu queria convidar o diácono Alexandre, que está conosco nesta noite também. Nós convidamos, o Ministério convidou para que ele pudesse estar aqui trazendo a mensagem de Deus ao nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, amados. Amém. Nós estamos felizes por estar aqui junto com os irmãos, para nós juntos louvarmos e agradecermos por missão do Senhor. Louvai ao Senhor em todo o tempo. Louvai ao Senhor na grandeza da sua beleza. Louvai ao Senhor. É Ele que tem que ser louvado. E nessa noite os irmãos estão aqui, o departamento todo está aqui para louvar o Senhor por mais um ano, né? O que temos feito e diante de tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, né? Como agradecer, né? São muitas coisas. Foi um ano de lutas, né? Mas em todas as lutas o Senhor esteve presente. Em todas as dificuldades Deus esteve presente. Deus não nos deixa só. Ele prometeu em sua palavra: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristianismo não é ausência de problema. Cristianismo é você caminhar, é que na sua caminhada os problemas irão surgir,
mas os problemas você não vai enfrentar sozinho. Jesus vai estar com você, te dando força, te orientando, te guiando, né? Para que você possa seguir o caminho correto ao qual Ele deseja para você. Então, amados, eu não posso deixar de louvar o Senhor. É um louvor que eu tenho cantado esses dias, que quando eu entrei na igreja, eu ouvi esse louvor, e esse louvor falava muito ao meu coração e ainda fala ao meu coração. Eu espero que você que está aqui nessa noite, esse louvor também fale ao teu coração. Amém? Portas abertas. Se você souber que eu tenho como deixou sua casa sair pelo mundo, de coração ao fundo eu não entendi. Tudo que fiz, meus braços abertos ficaram, e ainda estão assim, e vão continuar até o dia ver regressar. Posso pensar muito e ter preparado, privações tem passado e tudo, porque nossos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras de grande ilusão, mentira ao seu jovem coração. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, ao novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece as chamas nem a distância me engana, o coração de quem ama não pode esquecer. Nossos lábios, professores, seus olhos brilham e choram, mas eu sei que veio sozinho para acertar. Vem pra mim de novo a me ficar. De onde passei, vivo sem mundo, sem terra, carente de algum. Que o Senhor estende a mão, nos mostre todo o caminho para o renascer, novo proceder, a mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Esse louvor ele fala muito ao meu coração, porque desde que eu escutei esse louvor, eu estava passando por uma situação que vivia no mundo.
enganado, iludido, e eu decidi voltar para a igreja. Eu nasci eu sou de berço evangélico, mas eu comecei a sair, eu queria começar a ver como era o mundo lá fora. E quando eu comecei a me envolver com as coisas lá do mundo, eu percebia, e o Espírito de Deus falava comigo, que era tudo passageiro. Os prazeres eram passageiros, as felicidades eram passageiras, e a verdadeira amizade eu poderia encontrar em Jesus. E quando eu entrei na igreja, lá no banco, eu vi a mocidade louvando ao Senhor, e louvou esse hino. Esse hino começou a falar no meu coração. Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, conselhos vãs, conselhos esses que te levam não para Deus, mas te levam a caminhos distantes de Deus, que é as drogas, a violência, a bebedeira, a prostituição, e aí vai. Mas nunca é tarde. Deus está de portas abertas para que eu e você venhamos entrar. Qualquer um pode entrar nessa porta. O Senhor Jesus disse que a porta é estreita, mas largo o caminho que conduz à perdição. Ele disse que muitos entrarão por esse caminho. E uma das coisas que me fazia meditar nessa palavra, quando Jesus chegava e dizia assim: olha, os perdidos estão como a areia do mar. Eu perguntava a mim mesmo: Senhor, será que eu sou um desses grãos que está nessa areia? Eu não quero ser. Eu não quero ser uma das pessoas que vai estar nesse imenso mar, essa imensa duna de areia que irá se perder. Que você nessa noite medite nisso, que a cada dia, quando você pensar em desistir e se afastar do caminho do Senhor, você venha se lembrar disso, que larga o caminho que leva para a perdição. Não queira estar nesse caminho. Não queira, mas queira entrar na porta que se chama Jesus. É estreito, é difícil, é necessário renúncia, é necessário deixar o seu eu e agora viver para Deus. Amém, amados? Amém. Sem demora, vamos abrir a palavra de Deus, a primeira epístola, a primeira carta de João. Ele escreveu no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10, devemos trazer uma pequena reflexão da parte do Senhor, em rápidas palavras. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10, que diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que não temos comunhão com Ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, essa passagem bíblica é
nosso meio. Principalmente, o versículo 9 que diz: nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o seu sangue nos purifica de toda justiça. Meus amados irmãos, essa carta, essa primeira epístola do apóstolo João, que é o filho de Zebedeu, um dos discípulos do Senhor, que depois se tornou apóstolo, é o mesmo João que escreveu o seu evangelho, um evangelho totalmente diferente dos primeiros evangelhos que nós conhecemos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Esse evangelho que João escreveu é um evangelho em que ele mostra quem é Jesus. Ele diz quem é Jesus. Quando ele começa a narrar Jesus, no seu primeiro capítulo do seu evangelho, o evangelho de João, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele começa a dizer: olha, Jesus é Deus. Jesus estava com Deus quando criou todas as coisas, e Ele é o próprio Deus. João começa a mostrar que Jesus é verdadeiramente o Deus vivo, o Deus encarnado, que nasceu da Virgem Maria. E ao ser antes de nascer, ele foi anunciado a Maria. E o anjo chegou para ela e disse: ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Glória a Deus. Deus conosco. Aleluia. Essa epístola de João, ela foi escrita mais ou menos no ano 90. E ela foi escrita na cidade de Éfeso. E essa carta, ela andou por várias igrejas, por várias províncias. É interessante que esse João, ele é um personagem bem ilustre do Evangelho. João, ele é chamado do discípulo amado, aquele que se aproximava de Jesus e colocava a sua cabeça em seu colo. João é um dos personagens que, quando foi anunciado que Jesus tinha ressuscitado, ele correu rapidamente para ir para o túmulo, e ele foi o primeiro a chegar lá, mas ele não entrou. Quem entrou no túmulo foi Pedro, mas depois ele entra e vê que Jesus não estava mais lá, e creu que ele tinha ressuscitado. Mas o próprio Jesus também, ele diz para as mulheres que o acompanharam, que foram ali no jardim vê-lo e encontraram ele ressurreto, e disse: olha, diz aos teus discípulos, e a eles que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. E quando eles chegam lá na Galileia, todo mundo sabe dessa história, a gente estudou sobre João nas quartas-feiras na igreja. Jesus, ele pega e os discípulos pegam e vão pescar. Pedro diz: não vou pescar. Chegaram lá na Galileia lá e eu vou pescar. E os outros discípulos disseram: eu vou contigo. E começaram a pescar e nada pegaram. Mas de repente aparece um personagem a 100 metros de distância, na beira do mar, na beira do lago. E ele diz: filhos, tem algo para comer? E João olha e percebe, e diz a Pedro: é Jesus. É Jesus que está na beira-mar. Glória a Deus. E o que nós aprendemos? Quem se aproxima de Jesus, quem tem intimidade de Jesus, tem a possibilidade de conhecê-lo cada vez mais. Quanto mais me aproximo de Jesus, quanto mais me aproximo do Mestre, eu vou ter a concepção de conhecê-lo, de ouvir a sua voz e saber que
Salvador do mundo. Meus amados irmãos, nessa epístola de João, ele vem narrar algo bem interessante e que nós aprendemos. No versículo 5, ele diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e anunciamos. Ele vem narrar, a dizer: olha, nós temos anunciado aquilo que nós ouvimos do Senhor Jesus. Aí você pode perguntar: mas o que é que Jesus tem anunciado? Como foi que anunciado? Se a gente for para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, e os versículos 12 em diante, você vai ver que João, após ser preso, Jesus agora começa a pregar, a anunciar, e ele começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava numa região que a Bíblia fala que havia trevas, ou seja, que o pecado imperava, que a doença imperava, que as pessoas estavam presas, estavam algemadas pelo pecado. E Jesus chega nessa região e começa a anunciar o Evangelho. E diz: olha, arrependam-se, reconheçam que vocês são pecadores, se arrependam-se, voltem-se para o Pai, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. E Jesus a anunciar, a começar a ensinar. É interessante que em Mateus capítulo 5, capítulo 5, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Uma grande multidão. Após ele anunciar, a convocá-los para chamar os seus discípulos, uma grande multidão agora se reúne para ouvir o rabino da Galileia. E ele começa a ensinar nas sinagogas, a pregar o Evangelho do Reino. E o que acontecia naquele momento? Pessoas que vinham doentes até ele eram curadas das suas enfermidades. Pessoas que vinham, chegavam atormentadas com doenças, epilepsias, cegos, paralíticos, vinham até Jesus e o cego começava a ver, o paralítico começava a andar, aquele que estava sendo oprimido era liberto pelo poder do Espírito Santo da vida de Jesus. É interessante, amados, que mais adiante no capítulo 5, Jesus ele continua a pregar o Evangelho. E que Evangelho é esse? Esse Evangelho, ele começa a dizer: olha, felizes são os humildes, dizia ele, porque o reino dos céus é dado aos humildes. Felizes são os que choram. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são os mansos e simples, porque o mundo inteiro pertence a eles. Felizes aqueles que aspiram por ser justos e bons, porque terão a justiça com toda certeza. Felizes são os que são amáveis e têm misericórdia dos outros, porque eles se mostrará a misericórdia. Felizes que têm um coração puro, porque verão a Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois o reino dos céus pertence a eles. Esse é o Evangelho que Jesus começou a pregar. Esse é o Evangelho que o reino de Jesus começou a anunciar.
muda. A sua vida agora é que você chegando a Deus, você vai ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, de falar com Deus, de contar, de lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque é Deus que vai cuidar de você. Você não vai andar desgarrado, você não vai andar sem rumo, você vai ter a direção de Deus. Aleluia. Ah, o negócio está dando certo, então você vai entregar o teu negócio a Deus. E Ele agora vai abençoar o teu negócio, vai abençoar a tua profissão. Sabe por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz: porque nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência. Mas a porta está fechada, mas o nosso Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. Aleluia. Meus amados, esse é o evangelho que o Senhor Jesus começou a anunciar. É o evangelho que aqueles que estavam nas trevas agora vêm para a luz. Vêm para a luz. É o evangelho que ele começa a anunciar aos seus discípulos, que uma vez uma pessoa chegou para ele e perguntou: mestre, qual é o maior mandamento? E ele chega e diz: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Que eu tenho que ter a Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho que crer nele, no seu filho. Eu tenho que andar na sua presença. Eu tenho que viver uma vida de santidade ao Senhor. Porque se eu não viver uma vida de santidade ao Senhor, ninguém verá a Deus. Então, mas eu tenho que entender. Jesus começou a ensinar e a dizer: olha, o maior mandamento é amar a Deus. Amar a Deus. A sua palavra nos diz que eu tenho que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você não vai trabalhar, você vai trabalhar, mas onde você colocar o seu pé, abençoado será aquele lugar. Se colocar a tua mão, Deus vai abençoar. Quantas e quantas vidas nós já conhecemos que as portas estavam fechadas, e eles começaram a orar, entregaram primeiramente a sua vida ao Senhor Jesus, começaram a orar e as portas foram abertas. Quantas e quantas vidas que tinham o seu comércio começaram a orar logo pela manhã, estendeu a sua mão sobre o seu comércio, pequeno, simples, e Deus começou a abençoar. Deus começou a abençoar, mas sabe o que houve? Eles priorizaram a Deus, colocaram Deus em primeiro lugar. Pela manhã, acordaram: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Vamos abençoar. Senhor, muito obrigado por este almoço que o Senhor me concedeu. Seja comigo, Senhor, nessa tarde. Aí, quando chegou a tarde, Deus foi com ele, Deus começou a abençoar. E chegou na hora do café, aí orou-se na mesa e disse: Senhor, muito obrigado por esse café da manhã. Aí, certa vez, ele foi agora com o pai, tomou banho, roubou o café, pegou a Bíblia, a palavra de Deus, e foi para o culto de oração da igreja. Aí ele foi para a igreja estudar a palavra de Deus. Aí ele foi para a igreja para o culto dos homens. Aí ele veio domingo para Deus louvar ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amados irmãos, e esse é o evangelho do Senhor Jesus. E o segundo princípio é amar uns aos outros como a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Porque aquele que ama a si mesmo não vai fazer mal a si próprio. Então, essa forma, o bem que você faz para você, você deve fazer para o seu próximo. E esse é o evangelho que eles começaram a anunciar. Ele diz: olha, a mensagem que nele ouvimos e anunciamos. Ele vai dizer: olha, Deus
acompanhe comigo. A mensagem que ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há trevas nele. Jesus, em João capítulo 8, versículo 12, disse: Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que vida é essa? É a vida eterna. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 5, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é o que está escrito na tua palavra. É a palavra que abre nossa mente, é a palavra de Deus que vai nos orientar, é a palavra de Deus que vai nos guiar. Sabe por quê? Porque toda vez que nós somos guiados por Jesus, temos a certeza que a sua palavra está nos guiando, o seu Espírito Santo está nos orientando, o seu Espírito Santo está movendo, o seu Espírito Santo está andando, o seu Espírito Santo está nos dando luz. Amados irmãos, nós temos que crer. E esse evangelho que nos foi anunciado, nós temos que colocar para nós mesmos. Esse evangelho que foi anunciado para nós, ao qual nós abraçamos, é o evangelho que também nós temos que anunciar, que Deus é luz. Muitos nós podemos até entender: eu tenho Jesus, eu creio em Jesus. Mas eu sempre tenho batido na tecla em um versículo que o Senhor Jesus, ele nos diz em João 7,18. Se você quiser acompanhar, acompanhe comigo. João 7, versículo 18. Ele diz o seguinte: 7,38, irmãos. Perdão, 7,38. Alguém diz: eu creio em Jesus, eu creio da maneira de tal pessoa, da maneira de fulano de tal, ou da maneira da religião tal, ou da maneira da religião de fulano de tal. Mas o próprio Jesus, no capítulo 7, versículo 38, ele diz assim: oi? 37 diz assim: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba. Pois a Escritura declara que rios de água viva correrão no seu interior. Ele diz que quem crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. Aleluia. Quando nós lemos a palavra de Deus e observamos falando sobre o rio que corre no trono de Deus, é maravilhoso entender esse rio. Mas se a gente pegar a palavra água viva e pensar em um animal marinho que existe no oceano, há um animal marinho chamado águas vivas. E é interessante nas águas vivas que uma das curiosidades das águas vivas é que elas brilham no escuro. Aleluia. As águas vivas, amados, elas brilham no escuro. As águas vivas, meus amados, elas conseguem se multiplicar. As águas vivas, elas têm uma curiosidade tremenda. As águas vivas são imortais. Elas têm vida eterna. É interessante isso. Quando eu falo assim, vida eterna, vida imortal, elas conseguem se multiplicar a si mesmas, se regenerar. E assim é nós, os cristãos, aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Eles agora têm
palavra de Deus. Esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo que Deus quer. O Senhor Jesus incumbiu de nós anunciarmos a tempo e a fora do tempo. Aleluia. Jesus ele foi muito questionado porque andava com pecadores, andava com publicanos, pessoas que eram desprezadas, pessoas que eram, sabe, que ninguém dava valor. É você chegar e ver um alcoólatra lá, um homem caído lá, bêbado, todo sujo, todo malamanhado, podemos assim dizer, uma linguagem bem aberta, né? Fedendo lá, e chegar para você e você colocar a sua mão no seu nariz para sentir a catinga e se afastar. Mas Jesus ele não se afastava dessas pessoas. Jesus ele se aproximava dessas pessoas. E Jesus, ao se aproximar daquelas pessoas, ele trazia vida para aquelas pessoas. Uma nova vida. Ela se tornava um novo ser. Aquela pessoa era liberta, aquela pessoa era transformada, aquela pessoa era salva pelo poder de Deus. Aleluia. Então, amados, nós temos que andar como o Senhor nos manda que venhamos andar. Se dissermos que não temos comunhão com Deus, se dissermos que não temos comunhão com Deus, versículo 6, com Ele, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A palavra de Deus nos diz, amados, que nós somos pecadores. Continuamos sendo pecadores, continuamos a pecar. A nossa natureza é pecaminosa. Mesmo que Deus está aqui, você está no seu corpo pecaminoso, que se inclina para o pecado. E vamos dizer assim, dissermos que temos comunhão com Ele e andando nas trevas, mentimos, ou seja, eu tenho Deus no coração. Quantas vezes você vai ver pessoas aí dizendo, eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada. Mas a sua vida não corresponde com a vida que realmente Deus quer que você venha viver. Que a pessoa venha viver. Somos pecadores, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz: por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também entrou a salvação. Glória a Deus. Continuamos no pecado, na natureza do pecado, pecamos, mas não pecamos por vontade própria, não pecamos para vou fazer aquilo ali, isso aí é errado e vou lá e vou pecar. Não, nós pecamos porque a nossa natureza ela é falha. E quando pecamos, nos arrependemos daquilo que fazemos. Quando pecamos, vem nossa consciência, meu Deus, por que eu fiz isso? Oh meu Deus, me perdoe. No exato momento, na mesma hora, você começa a pedir perdão a Deus, Senhor. Me perdoe, Senhor. Me perdoe, me perdoe. Essa é a vida do cristão. Mesmo com a sua natureza pecaminosa, ele tem a mente em Cristo. Glória. O Espírito Santo que habita nele começa agora a tocar no seu coração, a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se andarmos na luz, versículo 7, Mateus 5, 14, 16, o Senhor Jesus, Ele nos diz que nós somos sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. É interessante que quando nós pegamos um dos profetas menores, e um dos profetas menores chamado Oséias, Deus chama Oséias para mostrar, para profetizar para o povo de Israel. E Deus usa Oséias de duas maneiras. Deus usa Oséias tanto no pronunciar da sua voz, no abrir da sua voz, como também na sua vida.
O Evangelho, a palavra de Deus, foi anunciada ao povo por Oséias, tanto aos olhos como aos ouvidos. Foi lançada aos olhos através da vida dele, mas foi lançada também aos ouvidos daquelas pessoas quando ele abriu a sua boca e pronunciou a palavra de Deus. Então, amados, ser sal e luz representa ter uma vida que glorifica a Deus. E essa vida que glorifica a Deus leva outras pessoas a seguir a Jesus. Então, se eu vivo uma vida de santidade, se eu vivo uma vida de comunhão com Deus, a minha vida pessoal vai refletir luz para as pessoas. A minha vida pessoal vai refletir luz para aquelas pessoas. E vai atrair aquelas pessoas a Jesus. E aquelas pessoas vão também seguir a Jesus. Através da sua vida. Por isso que nós temos que andar na luz. Por isso que nós temos que ser luz. Nós temos que brilhar. Amados irmãos, a Bíblia diz versículo 8: não temos pecado. Como nós falamos, se eu disser a você que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. Mas a Bíblia também me adverte, em Romanos 6:23, que se eu vivo na vida de pecado, pecando, o salário é a morte. E essa morte não é somente a morte física na matéria, mas é a morte espiritual. E a morte espiritual vai te levar à condenação eterna sem Deus. Uma condenação eterna sem Deus. Então eu tenho que ter consciência. Se eu viver a vida em pecado, eu vou trazer para a minha vida a morte e a condenação eterna. Mas a palavra de Deus diz: se eu confessar, se você confessar ao Senhor os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pois o sangue derramado na cruz do Calvário foi por você. Foi para te aproximar de Deus. Nós estamos afastados de Deus por causa do pecado. Mas o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz nos reconciliou com Deus. A partir do momento em que eu ouço a palavra de Deus, eu escuto a palavra de Deus e vou de encontro a essa palavra e confesso diante de Deus o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar. Porque em Romanos 10, versículo 9, eu gostaria que você acompanhasse comigo, nós já vamos encerrar. Romanos 10, versículo 9, ele diz assim: a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração. Essa é a mensagem que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois é crendo no coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeu e grego, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar
salvo. Todo aquele que confessa diante de Deus, todo aquele que confessar diante das pessoas, eu confirmarei diante do Pai. Está em Lucas 12:8. Se você anuncia a Jesus Cristo diante dos homens, Jesus Cristo anunciará você, falará você ao Pai. Aleluia! Então, amados, essa é a palavra de Deus. A sua palavra está em nós. Sua palavra deve estar em nós, dentro do nosso ser, trazendo vida e vida em abundância. É o exemplo que nós temos em sua palavra. Quando nós vamos para o Evangelho de João, no versículo 15, versículo 7, eu encerro. Em João capítulo 15, acompanhe comigo, versículo 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Se as palavras de Deus estiverem em mim, trazendo vida, gerando vida, a palavra de Deus, quando eu tenho comunhão com a palavra de Deus, com a vida de oração, eu começo a ter vida de comunhão com o próprio Deus, com o próprio Jesus. E o próprio Jesus, ele diz: olha, se vocês estiverem nas minhas palavras, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, e vos será feito. É um vínculo de comunhão, é um elo, é uma comunhão que Jesus está fazendo com você. Agora, lógico, Senhor, está pedindo algo aqui para Deus, Deus está vendo, esse negócio que você está pedindo não é certo, não. Agora, se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos concederá. Amém, amados? E essa passagem fala da videira, a história da videira. Ele começa a dizer: olha, eu sou a videira, pastor Jonas, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muitos frutos. Aleluia! Entende isso? É comunhão. Se vocês estiverem em Deus, Deus estará com vocês. Amém. É um elo. Aleluia. É uma aliança. Glória. Comunhão com Deus. Isso possa nos abençoar. Nós possamos colocar essa pequena palavra em nosso coração, rápida, né? Para a nossa reflexão, mas que uma riqueza tremenda para a nossa vida espiritual. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. E se o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração nessa noite, usa o versículo desses versículos que diz que quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Aleluia! Não endureça o seu coração, mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando ao teu coração. Se você está aqui nessa noite, você sentiu a palavra, tocou no seu coração, foi o Espírito Santo de Deus que tocou no teu coração. Então, não endureça a voz, não endureça o teu coração para a voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não endureça o vosso coração. Se você está aqui e deseja aceitar a Jesus como seu Salvador, é simples. Não endureça o seu coração. Apenas saia do seu lugar, venha até aqui à frente, e nós, como igreja, vamos orar. Seu nome vai estar escrito no livro da vida, onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu por mim e por você, ele vai escrever com o sangue dele, que foi vertido ali na cruz do Calvário, o teu nome. E quando ele vier, ele vai chamar alguém entre nós que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador. Nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, se você deseja, você vai sair do seu lugar, vem até aqui à frente, ou fale com algum irmão, algum homem,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de misericórdia, na tua presença, Senhor, louvamos o teu santo nome e agradecemos por esta palavra, Senhor, que impactou o nosso coração, trazendo, Senhor, tranquilidade, paz, ó Deus, serenidade a cada um de nós, Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, ó Deus, cuida deste ministério, do ministério da Igreja Batista Nova Canaã, aqui em Limoeiro. Abençoa todos os homens aqui, Senhor, representados nesta noite, e as suas esposas, mulheres, que estão, Senhor, aqui no salão anexo também, ouvindo ali uma palavra, orando, louvando a Deus neste momento maravilhoso. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, fortalece a nossa vida para sempre estarmos diante de Ti, Pai. Obrigado por tudo, que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com o seu povo, Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aqui ao lado nós vamos estar servindo o nosso break para que nós possamos participar. Então, amados, vocês estão convidados aqui ao lado em nome de Jesus. Amém?